Boa noite, 23 de outubro de 2020, direto da Floresta Encantada. Lá ao fundo vemos uma fada, um elemental. Continuamos o tema hoje, ectoplasmia, segunda parte. Então, na mediunidade, tem a transcomunicação mediúnica, que é o que a gente está estudando, os casos de materialização. Sendo o fluido originado no corpo físico, no soma, e dado sua sensibilidade às ondas mentais, ao pensamento, à sugestão, é natural que a qualidade do ectoplasma do médium, ectoplasma é plasma externo, esteja sujeita ao seu estado energético, como um todo. Então, pensamento, sentimento, energia. Condições físicas, mentais, emocionais e espirituais. Cuidados extensivos aos participantes. Higienização espiritual, psicosfera do ambiente, feita pelos desencarnados, as consciências extrafísicas ou espíritos. Na dissolução de formas de pensamento, miasmas mentais, diversos provindos de mentes enfermas, patopensenes, pensamentos, energias e emoções deletérias. Cuidado na alimentação do médium doador quanto ao consumo de carne, alcoólicos, bem como ao uso do fumo. Lembrando que se ele for vegetariano, vai ter dificuldade de produção de ectoplasma. O ectoplasma, na sua composição, tem albumina, tem alguns elementos da carne, mas não deve ser comida em excesso também. E ali vale também para drogas, né? Evitar drogas também. A mediunidade C é neutra. Portanto, o médium do ectoplasma não necessariamente precisa ser portador de moralidade elevada. A gente sabe que o poder pode ser usado para o bem e para o mal. Existem magos negros e magos brancos. Viu, Schambeck? Ele perguntou o horário. Mariana Marques. Mas é um aspecto de muita importância pelo fato do médium exercer grande influência no fenômeno em si, causando transtornos vários e trabalhos dobrados aos trabalhadores encarnados se encontrar em um estado de desequilíbrio. Aí ele perturba o trabalho, né? Toda a preparação foi feita antes. Oi? Hélio Rodrigues. Então, saindo pelos poros, nariz, boca, orelhas. É muito raro hoje em dia encontrar alguns médios desse tipo. Por isso que na história tem poucos casos, né? Não tem muitos casos. Por motivos que, segundo alguns, na década de 20 foi bastante estudado e mais recentemente, lá na década de 80, 90, na Escócia também foi estudado no experimento Scully. Bom, desde a inutilidade de fenômenos tão ostensivos aos dias de hoje até a complexidade das providências necessárias para sua concretização com segurança para o médium e entidade manifestante. O que quer dizer ali? Que hoje não tem mais necessidade de se demonstrar, que já foi demonstrado muito no passado, né? Não teria por que repetir. A presença de apenas uma pessoa incrédula, inclusive casos na própria Bíblia, né? Multiplicação de pães e peixes, ectoplasmia, transformação da água em vinho, muitos casos na Bíblia também tem a ver com ectoplasmia. Beto Madeira está ali do outro lado. A presença de apenas uma pessoa incrédula no ambiente dificulta até, impede a aderência ao ectoplasma perispírito do médium ali, né? Porque é como se fosse um envoltório e esse envoltório vai ser utilizado pelo espírito desencarnado. Eu faço com a comparação com um canguru dentro da bolsa, né? O ectoplasma está em si, ou um feto dentro da placenta da mãe. Então, associado ao pensamento do médium, quanto às forças do filho, informação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. Aulas nos domínios da mediunidade, André Luiz, capítulo 28. Experiência realizada na Inglaterra pela Associação Britânica dos Espiritualistas, London SPR, né, Associação de Pesquisas Psíquicas de Londres. Pesquisadores instalaram uma cabine mediúnica sobre o estrado de uma grande balança, ligada a um cilindro registrador. Ficou comprovado que durante a sessão o médium perdeu gradualmente até 75% do seu peso. Ali eu achei meio exagerado, mas chega a perder até 30% pelo menos. William Jacobson Crawford, em estudos efetuados na senhorita Kathleen Gallagher, verificou a perda de 23 quilos de sua massa transformada em ectoplasma. Parece que ele pesava médio antes e depois da avenida. Isso aqui é interessante, né? Para a parte científica mesmo.
Então, para dizer que não é uma coisa metafísica ou paranormal. Foto ao lado, extraído da obra de William J. Crawford, The Psychic Structures at the Gallagher Circle, no Círculo de Gallagher. Estruturas psíquicas no Círculo de Gallagher. E lá é tipo aquele tubo é o ectoplasma. Ali aparece a Madame d'Espérance. No dia 11 de dezembro de 1893, em sessão realizada pela Senhora d'Espérance, na Finlândia, ela é francesa, né? Ali na Finlândia ocorreu a desmaterialização parcial do seu corpo. Isso aí está no livro Um Caso de Desmaterialização, de Alexander Aksakov, comprovada pela vista e pelo tato. Eis como ela própria, apesar de sentir intensa dor por ocasião da constatação do fato, pelas testemunhas, que tipo aquela dor fantasma, né? De quem perde uma perna por amputação. Chama a atenção dos circunstantes para esse fato. Toque aqui. O Sr. Serling exclamou: é extraordinário, eu vejo a senhora d'Espérance, ouço-a falar, mas apalpando a cadeira, acho-a vazia. Ela não está aqui. É como se tivesse desmaterializado. Apenas se encontra o seu vestido. Nessa mesma ocasião, outras 4 pessoas puderam verificar o fenômeno. Todas elas exprimindo assombro e espanto diante do inusitado acontecimento. E são casos que a ciência convencional não consegue explicar. Né? E mesmo a ciência parapsíquica também tem dificuldade de explicar. Tem mistérios ainda nessas questões aí. Clovis Spindler? Clovis Spindler. E essa Madame d'Espérance, ela permanecia consciente, é o único caso. Os outros todos estão em estado de torpor, de letargia, para poder produzir esses sinais de efeitos físicos. Torpor é sono. Hã? Já. Ali é a assinatura dela, Esperança. Ali o espírito de Cat King, filha do pirata John Morgan, materialização do espírito Cat King, pelo médium Florence Cook, pesquisador William Crookes, o Alien já ouviu falar. Pulsação do espírito foi verificada pelo médium James Gooley, então eles confirmavam respiração, pulsação, batimento cardíaco. Experiência realizada por Charles Richer com o espírito bem boa, ali mais abaixo é bem boa. Para esse soprasse num frasco contendo uma solução de barita, para ver se a respiração mostrava óxido de carbono. Com dificuldade fez o que lhe pediu, e o líquido mostrou a reação esperada. Interessante, né? Tu vai falar alguma coisa? Então ali são 2 espíritos materializados. No Brasil tivemos experiência também com Peixotinho, Ana Prado, várias experiências, e também no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, com cirurgias psíquicas, inclusive com a materialização do médico cirurgião nazista, né? Inclusive, além de ele aprender a falar o português, ele aprendeu a dominar as primeiras manifestações. Ele dizia Heil Hitler, ele era bem agressivo, depois ele foi se acalmando. Que foi até uma surpresa para mim quando eu vi o William Crookes aqui nesse slide, porque geralmente na academia ou na escola, na faculdade, Tubo de Crookes. A gente ouve falar dele mais como cientista, né? A gente não vê a parte dele da pesquisa espiritual. Ali já tinha 60 e poucos anos, né? Sim, sim. Na foto acima, vê-se o espírito materializado Cat King através da mediunidade Florence Cook, junto ao cientista Sir William Crookes. Não, o outro lá é o Gooley, o Crookes é aquele ali, ó, de barba. Eu olhei de longe e pensei que era o Rasputin. Não. Rasputin é bem diferente. O Rasputin tem aquele cara do transhumanismo, que eu acho que é a encarnação dele. O cara é bem parecido com ele. Não sei se já viu um barbudo lá. Uns malucos aí que eram 150 anos, não sei pra quê. Arquivo ou Clarim. Fluidoterapia, o passe. Passe em posição de mãos, né? Toda religião tem posição de mãos. A imposição papal, a imposição de reis, a exposição de pastores, o jorrei, o
o reiki, tudo é imposição de mãos. O processo só muda o nome. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação da substância que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que é bem tem maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos. É a lei da... É o contrário da osmose, né? Lei da difusão. O mais para o menos. Vasos comunicantes. Em certos casos, fazer voltar uma pessoa prestes a extinguir-se. Até 3 dias, até 72 horas. É bom que fique bem claro isso. Aqueles casos relatados na Bíblia são casos de letargia. Tanto que Jesus mesmo diz, a menina dorme. Então eles estavam em estado letárgico, não estavam mortos ainda. E a própria experiência de quase morte é até 3 dias. No Livro dos Espíritos, comentário após a questão 70. Não sei, tu vai falar alguma coisa de vasos comunicantes? É o mais para o menos, né? O contrário da osmose, que é menos para mais. A gente, na química, na engenharia química, a gente... Difusão, né? Na engenharia química a gente trabalha mais com osmose, porque tem muitos processos industriais que eles trabalham com osmose. Muitos processos. A osmose precisa de utilização de íons, é um transporte ativo. Sim. Gasta mais energia, né? Que o outro é passivo, né? Vai passando mais para o menos. E a osmose é do menos para o mais. Bombas de sódio e potássio, cálcio e magnésio. Acúmulo de ectoplasma. Isso que aí que eu comentei semana passada está nesses slides no final dessa apresentação. Então, muitos sintomas vão parar no médico, no pronto-socorro. Pode ser coisa cisma, mas pode ser acúmulo de ectoplasma também. No sistema digestivo. E muita somatização, que antigamente se chamava histeria, né? O Freud chamava histeria e hoje chama somatização. Se bem que é engraçado que o Freud ele sempre fazia de tudo para reduzir tudo à histeria, né? E culpar a mãe. E na verdade, o que é a somatização? Quando transforma conflitos psíquicos em sintomas físicos. Mas lembrando que isso não é de forma alguma crítica à contribuição do Freud para a história da psicologia e da ciência, né? Porque a descoberta do inconsciente. Sim. O Freud, sem ele, nós não teríamos a psicanálise. Ele só não descobriu que o inconsciente era o espírito. Sem ele, nós não temos a psicanálise como nós temos hoje, entre outros avanços. Né? Ele trabalhou também com hipnose. Ultimamente, o pessoal está voltando a trabalhar com hipnose. Sim, inclusive... E lembrando que hipnose não é um negócio perigoso, como alguns dizem, alguns vídeos... eu já fiz, tu lembra de tudo. Não tem essa história que não lembra de nada. Existem graus mais profundos, mas geralmente tu lembra. Inclusive o Freud também teve bastante influência no teatro expressionista, que as obras, muitas vezes elas pegavam as obras do teatro expressionista, quando ele começou a se difundir o teatro expressionista, o foco das peças era pegar um personagem comum. A paciente dele era do teatro, a Hannah Arendt. Exatamente. Eles pegavam um personagem comum e desenvolviam esse personagem psicologicamente, do início ao fim da peça. Era bem interessante. Só que, claro, muita gente não entendia as referências que eram feitas a Freud ali, né? Mas... Lembrando que antes de Freud, o Mesmer já trabalhava com magnetismo e ele tratava mulheres histéricas, entre aspas, né? Eram mulheres que tinham problemas com o marido ou na esfera da sexualidade e ao trabalhar com aquelas baquetas ou com a imposição de mãos, ela se curava. Então ele tratava as madames da França e de outras capitais europeias. E foi até perseguido por causa disso. Então, no sistema digestivo, muita fermentação, gases intestinais, dilatação do abdômen. Então, uma coisa que é bastante comum pode ter causa de acúmulo de ectoplasma. Quem tem muita meteorismo, se chama, né? Muito gás. Colites e gastrites, geralmente diagnosticada pelos médicos como disfunção emocional. Aquela gastrite emocional, faz a endoscopia e está praticamente normal, está só vermelho, é gastrite emocional. Então são esses casos aí. Esofagite, inflamação da mucosa do esôfago, o tubo que liga a boca ao estômago. Enjoos e ânsias. Isso tudo descartando causas orgânicas, tem que sempre descartar causas orgânicas. Vômitos após as refeições sem causas aparentes. Outra coisa bastante comum, a pessoa de uma hora para outra começa a ter bocejos, sem estar cansado, sem estar com sono, um bocejo descontrolado. Insuficiência funcional hepática, fígado. Então, transtorno de somatização.
Presença de sintomas físicos múltiplos, recorrentes, variáveis no tempo, sem uma causa orgânica identificável que persista por mais de 2 anos. Então, aí, definição da Wikipédia. Tem pessoal que não gosta da Wikipédia, né? Mas é a definição da Wikipédia. Então, outros sintomas, respiratório. Asma, ali eu discordo, porque a bronquite é causada pelo cigarro. Bronquite é uma coisa, a asma é outra. A asma pode ser alérgica, pode ser por emocional, pode ser por exercício, falta de ar de modo geral. E pode ser até por causa kármica a asma. Inclusive, alguns casos registrados com a última morte, né? Uma morte por afogamento, alguma coisa desse estilo. Ou por campo de concentração, por respirar gases. O que houve ali que caiu fora? Não, ele tá tudo aqui. Tosse crônica, então uma tosse sem ser alérgica. Se bem que as alergias têm a ver com o ectoplasma também, né? Tem esse detalhe. Necessidade de respirar profundamente. Sensação de aperto ou dor no peito, que pode estar associada à taquicardia. Então aquelas pessoas lá, antigamente chamavam síndrome do soldado pós-guerra. Tinha sensação parecida com infarto, mas não era infarto. Com angina do peito. Sensação de haver um objeto na garganta, bolos na garganta e não consegue engolir. Isso aí é muito comum. Pigarro crônico, aí o cigarro também dá isso. Cigarro, maconha, né? Coriza, rinite, sinusite e lacrimejamento. Isso aí é constante, né? Quando os sintomas são constantes. E pode ser por causa alérgica também, né? Tem que sempre ver a causa alérgica. No aparelho auditivo, coceira no ouvido, olhos e otites, sensação de entupimento, sensação de que sai algo do ouvido, diminuição parcial temporária da audição, sempre descartar algum tumor, né? E zumbido no ouvido. Zumbido sem explicação. Tem mais de 80 causas de zumbido, né? Se tu pesquisar. É que nem dor de cabeça, tem mais de 80 causas de dor de cabeça. As mais comuns, enxaqueca, tensional, muscular. Outros sintomas. Até hoje eu estou tentando descobrir se a minha é por causa do desvio do septo, da ATM ou da falta de visão. Ou excesso de ectoplasma. É. Enxaqueca, dor de cabeça, sensação de pressão na cabeça. Bocejos intensos e relaxantes. A enxaqueca é mais comum em mulheres e tem a ver com pessoas perfeccionistas. Tem essa questão também. Bocejos intensos e relaxantes, E sem motivo aparente. Aquela que é aqui em cima do olho, é Tensional. enxaqueca? Ou é Tensional, mas pode ser, se tiver lacrimação, pode ser alérgica. A enxaqueca, cefaleia serotoninérgica, que chama. E uma pergunta, por que quando dá dor de cabeça aqui em cima do olho, quando a gente mexe atrás do pescoço, dá um leve alívio? Tem algum nervo que liga ali? Tem o nervo facial, que é os 3. Em cima, no meio e embaixo. Ah, então deve ser A parte sensitiva e a parte dolorida é o trigêmeo. A motora, né? E tem a articulação temporomandibular, que pode dar dor de cabeça também. ATM. Bocejo, então, sem a pessoa cansada ou sem, às vezes, uma aula tediosa, ou um filme, algum livro, pode ter bocejo. Mas é um bocejo sem ter motivo. A pessoa entrou no lugar e começou a bocejar. E daqui a pouco todo mundo está bocejando também. Muito sono, mas que não é reparador, acorda-se cansado. E um sono sem motivo nenhum, sem estar ligado a falta de sono à noite, então, ou a hipersonolência diurna, que não está relacionada também com narcolepsia, que aí é um problema do sono. Inclusive, aproveitando a situação, por exemplo, eu às vezes quando eu durmo o horário correto, mínimo 8 horas, eu acordo com sono. Mas tem vezes que eu durmo às 5 e acordo às 8 e eu estou sem sono. Tudo bem. E tem pessoas que dormem 3, 4 horas e é suficiente, né? Sim. Isso que eu acho... A questão é acordar descansado, né? Isso tem a ver com o ciclo do sono, então? Tem. E pode ter causa no ectoplasma, isso? Causa o quê? Pode ter relação com o acúmulo de ectoplasma, isso? Vamos ver se aparece alguma coisa ali. Baba no travesseiro durante o sono. É aquelas pessoas que ficam manchadas mesmo. Peso nas pernas, na panturrilha, inchaço, peso nos ombros. Isso é bastante comum também. Palidez, dores no corpo e músculo. Descartando anemia e vírus e outras coisas. Sim, da tensão pré-menstrual, pode estar a ver com isso. Soluços. Claro que tem a explicação hormonal também, né? Soluços sem causa.
Tem casos que tem que usar remédio forte ou até alguma cirurgia. Fadiga crônica. Existe assim da fadiga crônica relacionada com alguns vírus. Herpes, HPV, papilomavírus. Alergia, principalmente pele. Suores profundos sem motivo aparente no corpo inteiro ou nas mãos. Tem alguns tipos de esquizofrenia que estão relacionados com alergia, então tem a ver com isso aí também. Ocorrência de efeitos físicos, portas se abrem e fecham. Aí é o poltergeist, como tu falou semana passada. Luzes acendem e apagam espontaneamente, móveis estalam insistentemente, objetos se movem. É macro-PK, é poltergeist, é espírito brincalhão. Geralmente tem alguma jovem na idade púbere, né? Como no filme de Hollywood. Né? Falando em poltergeist, no sábado passado, eu assisti o Exorcista. Acúmulo de ectoplasma também. Suspeita de que a carência de vitamina B13 e B6, a niacina e a piridoxina, seja também causador de uma maior produção de ectoplasma no organismo. Interessante. Falta de B13 e B6, que pode dar anemia, dores e pode dar aumento da produção de ectoplasma no organismo. Açúcar refinado diminui a absorção da vitamina do complexo B. Por isso que é bom evitar o açúcar o máximo possível. Pode usar mel, pode usar mascavo, pode usar estévia, evitar o açúcar branco. Uma pergunta, e o adoçante, ele é um bom substituto para o açúcar? Se for estévia, sim. O ciclamato, o aspartame, alguns dizem que dá câncer, né? Bem polêmico. Ainda está em estudo ainda. A estévia é melhor, é mais natural. É feito do gengibre e da Steviosídeos, né? Alimentação natural, frutas, carboidratos integrais, pão integral, massa integral, legumes, frutas, cereais integrais, hidratação produzem menos ectoplasma. É fato que a maioria das pessoas se queixam dos sintomas da síndrome ectoplasmática, sintomas anteriormente descritos, são mulheres. Isso aí é outra coisa que aparece também. Um abraço para o Claudeci Silva. Claudeci Silva, ó, esse está direto. Aspecto psicológico, pessoas com acúmulo, transtorno de somatização. Geralmente são muito melindrosas, pessoas melindrosas, aquelas desconfiadas, acho que estão falando dela. São suscetíveis, né? Suscetibilidade. Medo de enfrentar a vida, indecisas, impersistentes, queixosos, depressivos, humor muito variado, passa de euforia a depressão, aí pode aparecer um transtorno afetivo bipolar. Ou pode ser uma personalidade maníaco-depressiva também. Autopiedade ou tendência a se comportar como a vítima aparece com muita frequência irritáveis. Aí tem que descartar também a personalidade borderline, né, o limítrofe. Necessidade de tossir, ânsia de vômito, sensação de calor e transpiração, mesa em dias frios, peso no abdômen, eructações. Em manifestações, como tu falou, da esfera demoníaca também acontece isso. Dor no estômago, dor de cabeça, vômitos. Quem já viu alguma manifestação, seja uma igreja evangélica ou na Umbanda ou Candomblé, qualquer outro lugar, pode acontecer isso aí, as manifestações, quando está pondo para fora. E alguns chegam a pôr para fora mesmo uma massa escura mesmo. Perceber-se que o ectoplasma foi suficientemente liberado quando sobrevém sensação de cansaço, sem motivo nenhum, moleza, sono, vontade de dormir, ali mesmo. E muitas vezes na própria igreja, no próprio templo. Um sono incoercitível, né? Incontrolável. Então o ectoplasma é um fluido vital pesado e tem sua produção originária metabolista de cada célula, mas principalmente do fígado. A deficiência de vitaminas do complexo B, B13 e B6, como falou ali, leva a sua maior produção. Alimentos de origem animal ou artificial levam a uma síntese maior pelo organismo. Está envolvido na formação dos... Eu já li coisa contrária. Que tu comendo carne produz... produz mais ectoplasma, tá certo. O vegetariano que tem dificuldade de produzir ectoplasma. Está envolvido na formação de sintomas físicos de ansiedade, depressão, somatização, TPM, fibromialgia. Também está presente em doenças clínicas como enxaqueca, úlcera gástrica e duodenal. Estamos caminhando para o final. Então, ali, mediunidade e sintonia, Emmanuel para Franciscano Xavier, capítulo 2. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas a educação evangélica, exemplo em serviço, definição e atitude, são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, resiste à dúvida em qualquer parte.
Mediunidade e sintonia. O fenômeno emociona e impressiona, mas somente o estudo sobre nobre, alicerçando palavras em exemplos, leva o observador a raciocinar. A fé deve ser baseada na razão, não na emoção. O que tu deve usar em termos de, quando chama coração, é sentimento. Sentimento é cardíaco. Emoção é estômago, solar. A emoção é mais animalesca e o sentimento é mais hominal. Ali o Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, 1905, 1966. Ele morreu quando eu nasci, 66. Materialização do espírito Ana, em 14/12/1953, onde pode-se observar o médio Peixotinho em transe, deitado sobre a cama. Este médio realizou experiência na casa de Franciscano de Xavier, permitindo a materialização de amigos conhecidos do Chico, inclusive uma freira. Abraço para Heloísa Damiani. Heloísa Damiani, um abraço. E tem até uma psicografia ali também. Então a irmã Josefa Uberaba, 1965, na presença de Chico Xavier. Esse Peixotinho era baixinho, né? Que o Chico já era baixo. E ali as pessoas que não acreditam vão dizer, é uma pessoa com um lençol em cima. Só que aquilo ali era uma coisa que depois desaparecia. A média Kathleen Golliger produz o ectoplasma que está levitando em um trompete, pronto para ser usado para formar um amplificador etérico, para a produção da voz direta, o fenômeno de voz direta. Psicofonia. Média polonesa Stanislawa Tomiksi. Por isso que a pessoa tá em letargia, né? Porque se tu tá consciente é complicado. Eu não sei se tu já teve experiência de tirar com os barbantes da boca. É uma coisa que dá uma ânsia, imagina, aquilo ali tem que ser mesmo. Inscrição no verso 4 de junho de 1872, Mrs. Olive, não sabe o sobrenome ali, e Mr. Ernie, Senhora Helena Neuerham e o Espírito Sua Filha. Foto obtida na Inglaterra com médium amarrado. Então eles amarravam, atavam, tinha uma série de para evitar fraude. Esse cara é fantástico, Carlos Mirabelli, 1859-1951, brasileiro, médium telepata, materialização, ele falava mais de 15 idiomas. Desmaterialização e levitação, clarividente, musical, em transe tocava piano, violino, cantava com voz de tenor, barítono e baixo, os três, né? Grave, médio e várias áreas em vários idiomas. Pintor, psicofônico, em transe falava 26 idiomas. E psicógrafo, psicografava em 28 línguas, vivas e mortas, e qualquer fazia conversava em outra língua. Levitando, então chegava a ficar 1 metro, 1,5 metro levitado, e amarrado para exames, então ele foi muito pesquisado. Esse cara aí provavelmente era um da época de Jesus também, né? Que ele tinha vários. É um polímata, como se diz, né? Tem várias mediunidades. Foto extraída do site spiritarchive.org, Calmweg Mirabelli 2HTML. Ali uma materialização. Carmine Mirabelli. Médium Verhummer, alemão, 1923. Mesmo atado eles produziam. Thomas Glendering Hamilton e Mary M. Materialização ali de corpo todo, 25/2/1934. Médium Ellen Duncan, maio de 1931. Em novembro de 1956, a polícia invadiu uma seção da cidade de Nottingham, Inglaterra. Agarraram a média e fizeram uma revista corporal, alegando procurarem máscaras, barbas que evidenciassem uma fraude. A média era Helen, estava em pleno trabalho de materialização em profundo transe. Pode dar um problema bem sério de saúde física na média. No início da sua mediunidade, os filhos orientadores tinham dito que ela jamais poderia ser tocada enquanto a materialização estivesse em andamento, sob pena de trazer danos irreparáveis. Helen Duncan passou mal, foi levada para atendimento médico. O profissional descobriu que ela estava com graves queimaduras no estômago, foi levada de volta para sua casa e depois hospitalizada. 5 semanas depois, desencarnou em virtude das queimaduras. Um busto de bronze homenageia Helen Duncan em Callander, Escócia,
sua cidade natal. autoresespiritasclássicos.com. Então tem todo o material para quem quer pesquisar. Camille Flammarion foi o maior astrônomo da França, maio de 1874. Alguns dizem que ele é o próprio Galileu Galilei. Margaret Beltinger, parcial desmaterialização, 1920. Ali as pernas começam a desaparecer. Ó. A coisa não tem explicação mesmo. Mãos em gesso, aí é impressões em parafina. Médio Frank Kluski, 8/11/1920. É as mesmas que tem no livro, essas aí. Então não tem como a pessoa pôr as mãos na parafina, entrelaçar como está ali os dedos e ainda sair sem queimadura, né? Aí prova que realmente é extrafísico mesmo. O livro dos Espíritos de Allan Kardec, um fluido vital chamado ectoplasma, Mattia Tubino, muito bom esse livro. Ectoplasma, descoberta de um médico psiquiatra, Luciano Munari, também é bom. Histórias do Espiritismo, Arthur Conan Doyle, o que criou o Sherlock Holmes. Sim. O Sherlock Holmes e o Mundo Perdido também. E o Mundo Perdido. Quem o pessoal que é mais antigo assim, ou que tem mais ou menos a minha idade, assistia a Record, tinha uma série chamada O Mundo Perdido, que era baseada no livro do Arthur Conan Doyle. Legal. E tem um filme também, O Jardim das Fadas, né? Sim. Mediunidade, temas especiais para os espíritas, Luiz Gonzaga Pinheiro. Esse cara, todos os livros dele são bons, Luiz Gonzaga Pinheiro. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz Franciscano de Xavier. Espírito, Perispírito e Alma, Hernani Guimarães Andrade. Grande físico e eletricista brasileiro, falecido há 15 anos atrás, mais ou menos. Espiritualizo.rochmache.com, espírito.org.com, guia heurístico não, e assim vai. Tu disse que tinha bastante coisa, mas até que não era tanto. Tinha várias. É que muitas são imagens, né? Daí deu. Fechou, né? Fechou. Aqui. E semana que vem daí? Daí. Vamos a ver? Daí essa semana a gente vai ver um tema e até semana que vem vai ser revelado o tema que a gente vai. Tem vários temas que nós podemos trazer nessa área de espiritismo, materialismo, materialização, aliás. Tem alguns ainda. Então tá. Boa noite a todos. Jardim das Fadas. Floresta Encantada.